É com grande satisfação que a gente se encontra outra vez aqui. Como eu falei, não era meu dia, porque eu não estou na agenda lá, né? Mas a gente é encaminhada por algum motivo, né? Que nem o nosso palestrante também, que agora não chegou, disseram que o trânsito está ruim, então vai ser o Akil de novo, que vocês gostaram tanto dele a semana passada, né? Então ele vai fazer outra vez essa semana. Bom, eu não sei se é a primeira vez que algumas pessoas vêm, né? Mas nós temos sempre que dar aqueles recadinhos habituais com relação à parte social da casa, né? Então, os nossos trabalhos todos os dias nesse horário, só na quarta-feira que é à tarde, né? E na sexta-feira é um trabalho mais direcionado aos dependentes químicos. Então, é feita uma palestra, é mais direcionado mesmo a eles, né? Aos parentes, que às vezes o próprio que necessita não vem, mas o parente vem, então já ajuda bastante, né? No domingo tem a palestra também, às 10 horas, e junto com a evangelização infantil. E no sábado é às 3 horas o nosso trabalho. E depois desse trabalho, as pessoas saem aí na Redondeza para levar um lanche para as pessoas moradores de rua. Quem quiser participar ou mesmo trazer alguma coisa vai ser bem aceito. Aí, no caso, seria pão, ou leite, ou um suco, que é o que é distribuído para o pessoal. E todo segundo sábado do mês, a partir das 9 horas, é entregue uma cesta básica para as pessoas carentes, né, que são 72 famílias que estão cadastradas na casa. E esse mês, quem quiser colaborar, é leite em pó, açúcar, biscoitos e macarrão. Aí fica a critério de vocês, né? E todo primeiro e terceiro domingo do mês, a partir de agosto, vai começar um trabalho para gestantes. Assim, aquelas noções básicas de puericultura, de cuidar do bebê, né? E no finzinho do curso, ela ganha também um enxovalzinho para o neném. Então, nós já falamos a nossa parte. E sobre também a viagem, que vai ser para Araxá, né? Já quem ainda quiser ir, as pessoas podem dar o nome para alguém e o preço está tudo incluso. Essa parte já não é comigo, então é só falar com alguma das pessoas da casa, recebe a informação direitinho. E agora nós vamos... Já foram dados recadinhos, quer dizer, a parte social já foi feita. Agora nós vamos ao que nós viemos aqui, nos propusemos a vir. A deixar todos os nossos afazeres, às vezes sair até correndo, né? Enfrentando o trânsito. Mas é muito gratificante esse momento. Essa hora é muito importante para nós. Porque é nessa hora que nós nos reencontramos, nós entramos em contato com o nosso interior e automaticamente com o plano espiritual. Junto com essa pleiade de bons espíritos, que estão aqui junto conosco também para aprender, nós vamos dando graças ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, a Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, aquele que nos envolve sempre com seu manto sagrado, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. Quando estamos agoniados, quando estamos tristes, nós temos que sentir o seu abraço forte, aquele abraço que nos fortalece, aquele abraço que nos dá ânimo para poder enfrentar as dificuldades, mas ao mesmo tempo nós temos também não só pedir, também agradecer por todas as bem-aventuranças que Ele nos dá, pela saúde, pela família que temos, pelo nosso trabalho, pelo nosso viver. E assim, Pai, mais uma vez,
muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo nosso despertar até o nosso adormecer. Que todos os dias de nossas vidas possamos cada vez mais ser gratos a tudo isso que o Senhor nos proporciona. Com a fé no Senhor, poderemos escalar cada vez mais e atravessar, se surgirem caminhos pedregosos, podemos cada vez mais ser encaminhados para aquela luz divina. Que Deus todo nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Nosso palestrante, eu aqui. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez boa noite. E eu agradeço as palavras de apoio e de incentivo que eu tenho recebido de vocês, mas mais uma vez eu estou aqui sendo regra 3. Infelizmente o palestrante não chegou, então eu vou aqui tentar conversar um pouquinho com vocês mais um tema. Obrigado. Aos amigos internautas, nosso boa noite também. Pedimos desculpas, pessoal, mas me falaram que o trânsito está muito ruim, o paciente não está conseguindo chegar, né? E aí, por causa disso, vocês vão ter que me aturar mais uma vez. Então, eu estava aqui pensando, e eu vou falar sobre um tema que eu nem tinha falado para a Silvia, também porque eu não sabia o que eu ia falar. É um tema, humildade do coração. São duas coisas que tocam, né, pessoal? Humildade e coração. As duas coisas parecem que se encaixam, né? E vem do texto do livro chamado Refúgio, do nosso querido Chico, ditado pelo Emmanuel. Volto a repetir aqui que eu sou fã de carteirinha do Emmanuel, né, seu Américo? Emmanuel é sábio, muitas vezes enérgico, mas ele dita coisas lindas para nós. Então, a humildade, a definição da humildade, vem do latim humilitas e significa a virtude de reconhecer as próprias limitações. Isso a gente tem ideia do que seja, muitas vezes não lembra, mas é a virtude de reconhecer as próprias limitações, fraquezas, erros e defeitos. E de agir conforme a consciência. Isso é uma definição que a gente tem de humildade. Justamente humildade e orgulho são dois opostos, né? E vocês lembram que o Kardec escreve repetidamente no Livro dos Espíritos, né, as duas chagas na humanidade. E vocês vão ouvir todos os palestrantes aqui repetindo as duas grandes chagas na humanidade: orgulho e egoísmo, né? O apóstolo Paulo, vocês lembram do Paulo, né? Definiu humildade ao descrever: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo estava nesse instante falando de quem? De Jesus. E o maior exemplo de humildade que nós temos é justamente Jesus. E o que faz a gente admirar Jesus de todo o seu cabedal, da sua grande quantidade de qualidades, era a coerência. Jesus, ele pregava, né? Ele curava, mas ele tinha uma grande coerência entre aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele agia, com aquilo que ele fazia. Essa era uma característica fundamental de Jesus,
a grande coerência, né? E para nós, hoje aqui é muito difícil, né? Para nós, então, aqui que estamos como expositores, mais difícil ainda, porque a gente vem aqui, né, falando dos ensinamentos, tudo mais, e quanto é difícil aplicar isso, né, pessoal? Difícil, a nossa consciência, muitas vezes, quantas vezes não grita por dia, né, pedindo, principalmente humildade. Mas é o nosso aprendizado, né? Felizmente, a gente está aqui e vocês podem ter uma certeza que muitas vezes, talvez esteja até acontecendo isso aqui conosco, muitas vezes a palestra é muito mais para nós expositores aqui, o ensinamento é muito maior para a gente que está aqui do que até para propriamente vocês. Esse é o amor da espiritualidade, esse é o amor que nos vem através de todos os bons amigos que nos trazem. Eles nos trazem o que nós merecemos e, especialmente, principalmente, o que nós necessitamos. É aquilo que nós recebemos aqui. Jesus, tem um lembrete que eu ia fazer aqui, mas isso é para o ano que vem. Esse ano aqui, eu e a Cida fomos assistir a Paixão de Cristo, lá em Santana do Parnaíba. É um espetáculo que é feito numa pedreira. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Existem muitos espetáculos, né? Até no Nordeste, em outros estados, inclusive outras cidades. Mas esse eu recomendo, porque fica aqui pertinho de Alphaville, dá para ir e voltar. Eu recomendo muito, porque não é simplesmente um espetáculo, é uma vivência, pessoal. É uma vivência porque os textos, os diálogos que eles mantiveram no espetáculo são fiéis aos evangelhos. Então, é uma coisa que toca a gente que já lê um pouco, conhece um pouquinho, ouvir lá na frente, é um teatro ao ar livre, pessoal, onde não é a gente que anda como alguns teatros, a gente senta e na pedreira são montados palcos vários, com som e luz. E aí as cenas vão mudando. O Palácio de Pilatos, o Sinédrio e todos os outros lugares onde aconteceram a Paixão de Cristo. E os diálogos são lindos. Eu lembro de um que é muito forte. Vocês lembram que o que denunciou Jesus? Puxa vida, deu branco aqui. Judas, desculpe, o Judas, ele tem um diálogo, para nós são com os espíritos obsessores, né? Lá são com outras entidades. E é o diálogo final dele, antes dele se enforcar. E é um diálogo muito forte, muito bonito. O questionamento de Pilatos para defender Jesus, quando ele defende, fala, é muito emocionante. Então, é uma peça que eu recomendo, porque é pertinho, é de graça, não custa nada, é super bem organizado. Quem já foi lá? Alguém foi lá? Levanta a mão se alguém já assistiu lá. Não foram. Ano que vem, vão, porque é lindo, é emocionante. É uma escola, é um aprendizado muito grande, que a gente, então, tem mais noção daquilo que a gente está falando aqui de Jesus. A gente vê, nós somos necessitados disso, de ver o espetáculo, de ver o que acontece. E a gente vê, então, embora resumidamente, o que Jesus passou. O diálogo de Maria com Jesus, quando Jesus sabe que vai ser pregado, Maria fala: filho, você vai sentir dores. Você vai passar por isso. É uma coisa tão linda, tão pungente, que eu recomendo isso realmente. Eu nunca tinha assistido, pessoal. Boa noite, Vladimir. Não estranha não, sou eu aqui outra vez, viu? E recomendo muito isso como um aprendizado, para a gente começar a ter. A gente ouve falar tanto em Jesus, não é, pessoal? Jesus, mas a gente não tem ideia do que ele passou. Para ter essa ideia, pessoal, imagina se hoje Jesus chegasse aqui. Eu acho que ia ser crucificado outra vez, pessoal. Ia ser taxado de maluco, fanático, sei lá mais do que, desequilibrado. E talvez nós, de alguma outra forma, o crucificássemos. Por isso que nós precisamos mudar. Por isso nós precisamos seguir um pouquinho que seja o exemplo de Jesus. E
esse é um comentário à parte que eu recomendo que vocês, se tiverem a oportunidade, assistam. Pilatos, lá no pretório, ele pergunta a Jesus, né? És reis? Jesus, na sua humildade, responde: tu dizes que eu sou. Né? E aí, outras frases de Jesus nos evangelhos referentes à humildade: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Isso está no Mateus. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Jesus foi um exemplo de humildade desde o seu nascimento, naquela manjedoura, né, naquele celeiro lá, até a sua crucificação. E não pense que Jesus não sofreu. Ele sofreu porque ele veio em carne e osso igualzinho a nós. Imagina se nós não íamos sentir dores quando eles pegaram o cravo e bateram aqui e martelaram. E aí o sangue escorria. Ele sofreu muito. Ele chorou, ele gemeu, ele chegou mesmo a pedir ao Pai que o ajudasse, desse forças. Por quê? Na sua humildade, ele deve ter se preparado, sei lá, milhares e milhares de anos para poder ter essa formação de ser humano como nós aqui, para chegar ao nosso nível. Ele se humilhou tanto que de Espírito Supremo, divino, ele foi se preparando, até poder chegar aqui e nos dar a sua mensagem. Desculpe falar de perispírito, talvez muitas pessoas não saibam. Perispírito é como se fosse, por exemplo, se a gente vai entrar na água do mar, né, se a gente entrar assim, por lá, a gente respira, sei lá, 30 segundos, 45 segundos e desfalece, né? Ou desencarna até. Então, para a gente entrar na água do mar, a gente precisa do quê? Precisa da máscara, do cilindro de oxigênio, né? Precisa do óculos, a gente precisa aquela roupa de neoprene especial, a gente precisa toda uma vestimenta para entrar na água do mar. Né? Jesus, para chegar aqui, ele teve que fazer a mesma coisa. Perispírito é como se fosse essa roupa que a gente tem que se vestir para chegar no planeta que está. Nosso planeta é de expiações e provas, segundo na escala. Você imagina o quanto Jesus teve que se preparar para chegar até nós. É por isso que a gente tem que assim, aproveitar esses ensinamentos de Jesus. Pelo menos um pouquinho, né, pessoal? Um pouquinho que seja. Moisés nos deu os 10 mandamentos. Porque naquela época, antes de Moisés, não se tinha nada. Era um mundo realmente violento, primitivo. Moisés trouxe aqueles 10 mandamentos. Que para nós, aqueles 10 mandamentos hoje, são óbvios, né? Não matar, não roubar, aquela coisa toda. Né? Depois veio Jesus, com os seus evangelhos. Vocês sabem que Jesus não escreveu nada, né? Quem escreveu foram só os apóstolos. Jesus não escreveu uma palavra. Todos foram seus apóstolos. Né? E depois de Jesus, que a gente chama de terceira revelação, é o kardecismo, que vem através de Kardec, em todos esses ensinamentos que os espíritos superiores passaram para ele, ele codificou. Mas a fonte de Kardec também, de todos os espíritos, são os ensinamentos de Jesus. Estão ali. Jesus resumiu tudo, né? Tudo que Moisés, tudo que se falava, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está tudo ali. Desculpe eu estar tendo que consultar, pessoal, mas é que não está tudo na minha cabeça também. E a gente pode se questionar também, pessoal, falar, poxa, mas Jesus foi Jesus. Jesus foi humilde na sua forma e tudo mais. Eu, como simples mortal aqui, pequenininho, né, pessoa, como é que eu posso praticar essa humildade? Tem muitas formas, pessoal. Primeira coisa, humildade nas nossas orações. Pedir realmente de coração, conectando-se o máximo possível com a espiritualidade. Né? Uma humildade que eu também não tenho. A gente tem a humildade de ouvir o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Aqui, todos nós temos aqui, pessoal.
todos nós temos aqui um companheiro, um espírito protetor, que pode ser chamado de anjo da guarda, guia, o que seja, mas é um amigo, um companheiro que está ali. E toda vez que vocês têm algum pensamento, alguma coisa que, sabe, vocês falam assim, foi minha intuição, pode ter certeza que é o seu espírito protetor também que está ali te ajudando. Eu, infelizmente, não escuto. Vou ser sincero, muitas vezes ele me fala algumas coisas e eu não me faço de surdo. Até talvez por uma forma de egoísmo. Né? Humildade para aprender. Kardec sempre falou, né? Espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. Ainda mais nós que estamos na doutrina, nós temos aí uma facilidade de ter, milhares e milhares de livros à disposição, de todos os tipos, sejam livros acadêmicos, como é o Pentateuco, né, que é mais difícil, um estudo. Existem romances, existem relatos, enfim, existem para todos os tipos e gostos. Basta querer. Tem livrão, tem livrinho, tem romance, em forma de romance, tem em forma de ensino acadêmico, tem de todos os tipos. Ler um pouquinho, sabe? Ler um pouquinho, principalmente para quem realmente tiver a fim de se aprofundar no estudo, além do curso que nós mesmos aqui oferecemos, todas as casas espíritas oferecem, leiam o Pentateuco. O Pentateuco é uma coisa fantástica, começando com o Livro dos Espíritos. Lá tem todas as perguntas e respostas que a gente possa imaginar, principalmente que vai responder para a gente da onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, para que nós estamos aqui e para onde nós vamos. A humildade conosco mesmo, aceitarmos como nós somos, com as nossas limitações, e darmos o valor, elogiarmos a cada pequenina vitória que nós tivermos. Humildade para reconhecermos, nós estamos nesse planeta Terra, que é um grãozinho de terra, um grãozinho de areia nesse cosmo universal. Não sei quem acompanhou ultimamente o noticiário falando do planeta, acho que é do Plutão, né? Estão achando alguma coisa assim. Você imagina, Plutão também é um planeta. Existem milhares. Então nós temos que lembrar que nós estamos realmente num planeta muito pequenininho. E a gente tem que ter a humildade de aceitar isso. Humildade para praticarmos a verdadeira caridade. O que é a verdadeira caridade? Se a gente vai no Livro dos Espíritos, tem toda uma definição bonitinha. Mas para nós, no dia a dia, o que é isso? O que é a verdadeira caridade? Verdadeira caridade, pessoal, é a gente ajudar o próximo. Não precisa ser só trazendo cesta básica, trazendo alimento. Não precisa ser só dando uma contribuição para uma entidade. Mas, principalmente, a gente agindo com o coração. Fazendo com o coração isso que Jesus nos pediu. Começando em casa. A gente tem que praticar isso. Né? E essa caridade, muitas vezes, está em simplesmente você ouvir o outro. É difícil isso, né, pessoal? Eu tenho dificuldade. A pessoa começa a falar, já começa a querer dar solução, já começa a querer criticar. É meio difícil a gente ouvir. Mas uma das grandes formas de caridade que a gente tem é ouvir o outro. O filho, o esposo, a esposa, o irmão, a irmã, o amigo. E você, pelo fato de ouvir, e simplesmente não precisa falar nada. Muitas vezes você pode dar um olhar para ele, um abraço nele, um apertar de mão, mas de coração. Nossa, que caridade mais linda existe do que isso. Então, a gente tem que ter essa humildade de ouvir, de aceitar e de doar com o coração. Né? E humildade no nosso dia a dia. Principalmente nós, homens, em casa, a gente sendo meio provedor da casa, a gente sempre quer ser assim, né? Meio, assim, entre aspas, o chefe da casa, né? Então, falar, eu sou o provedor, né? Então, ter a humildade que essa não é a autoridade. Né?
A gente tem que ter a humildade também, como eu falei, de ouvir em casa, com os familiares, com seus... principalmente com aquelas pessoas que você tem dificuldade, que estão ao seu lado. Essas são mais difíceis de ouvir, não são? Principalmente, pessoal. Algumas vezes a pessoa não vem te criticar sem querer. Puxa vida, mas eu queria te falar uma coisa, não vai ficar ofendido. Mas você não devia agir assim e falar assim, nossa, e tem vezes que a gente vira bicho. Porque o nosso orgulho aflora e a gente já quer retrucar, já quer discutir, já quer revidar. Nossa, vamos ter essa humildade de ouvir. Muitas vezes pode estar lá um conselho, uma palavra que vai nos ajudar. Basta a gente ter humildade de ouvir. Nossa, não vai dar tempo de falar tudo não, mas tudo bem. Agora, existe humildade ruim, pessoal? Eu também fiquei pensando nisso. E existe humildade ruim. Não é que seja ruim, que sejam menos positivas. Por exemplo, a pessoa que se faz de vítima, ela se faz humilde. Né? É como aquela hiena Hardy do desenho animado, né? Ó vida, ó céus, tudo acontece comigo. Então a pessoa é humilde, a pessoa é submissa, a pessoa aceita tudo, mas fica parada no tempo. Né? Ela não faz nada, não age. É uma humildade? É. Mas não é positivo, é ruim para ela e para quem está em volta. Então a gente precisa ter cuidado também no nível de humildade. Né? Outra humildade ruim é você se rebaixar tanto a ponto de você praticamente desaparecer. Você perde a sua personalidade, a sua identidade. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você tenha a sua personalidade, você tenha o seu caráter, você seja alguém, né, buscando meio termo entre o orgulho e o excesso de humildade. É o que se fala aqui no texto, né, que a humildade tipo humilhação. Ninguém precisa passar por isso. Que isso também é ruim, é negativo. Outro tipo de humildade que não é boa também é a caridade sem a humildade. Aí é complicado, pessoal. É meio assim inerente a nós, humanos. Quando a gente vai ajudar, quando a gente vai dar alguma coisa, a gente sente um orgulhozinho no fundo, não sente, pessoal? Ah, estou ajudando, né? A pessoa sabe menos que eu, ou a pessoa tem menos que eu, posso dar. Aí vem aquele orgulhozinho. É natural que aconteça. Nós não somos espíritos superiores. Acontece mesmo. O problema, pessoal, é o nível que nós sentimos isso. Se a gente ajuda o outro, faz dessa forma, e o orgulho brota, e a gente humilha o próximo, aí é terrível. O que a gente tem que ter é o equilíbrio. Não pense que a gente... É como eu falei outras vezes aqui, a gente não vira anjo da noite para o dia, não vai virar espírito superior da noite para o dia. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio para buscar esse caminho. E o orgulho bom? Todo mundo fala, orgulho é ruim, orgulho é ruim. Existe orgulho bom, pessoal? Vocês acham que existe? Existe. Existe orgulho bom. Por exemplo, o orgulho da pátria. Eu admiro, por exemplo, os americanos, no 4 de julho, famílias inteiras saem vestidas com camisetas, calças, bermudas, tênis, nas cores do país. E tem orgulho de sair ali e demonstrar ali, sabe, juntos. Nossa, é um orgulho muito bom, muito positivo. O orgulho de um familiar, do filho, da esposa, do marido, quando o filho entra na faculdade, na universidade, puxa, passou pelo vestibular, estudou pra caramba, se esforçou, conseguiu entrar na faculdade de medicina da USP, que é dificílimo entrar. Nossa, que orgulho que isso dá. É um orgulho positivo. Orgulho próprio por uma conquista. E vamos nos orgulhar também pelo que nós somos, o que nós podemos.
mas sempre lembrando o limite da onde a gente coloca esse orgulho. Quando esse orgulho começa a atingir o próximo de uma forma negativa, breca e volta. Agora, se é um orgulho que vai te levar para cima, te dá autoestima, que faz você ser proativo, que leva a boas ações, alimente esse orgulho. Eu já tenho que encerrar, né? Eu sempre penso assim, que eu preciso pensar alguma coisa para falar, tudo mais. Depois aqui a gente vai falando, e é tão gostoso conversar com vocês. Espero que seja gostoso para vocês, como é gostoso para mim, meu pessoal. E eu vou terminar com uma historinha, que eu sempre gosto de contar historinhas, parábolas ou fábulas. Hoje eu vou terminar com como a gente falou muito em humildade, orgulho, vou terminar com uma fábula. Vocês já ouviram falar no Esopo, que foi um grande escritor da antiguidade, né? Que ele escrevia fábulas, escritor grego, que depois La Fontaine deu uma melhorada, publicou os livros, as fábulas, e eu adoro fábula. Acho que eu já até falei isso daqui, porque fábula sempre começa, né? Era uma vez, aquela coisa de criança que nos leva, nos arremete à época de... Era uma vez. E termina sempre com a moral da história, né? Eu adoro fábulas, porque elas são muito instrutivas. Então, hoje eu vou falar sobre, como a gente falou sobre humildade e orgulho, é uma fábula entre os galos de briga e a águia. Numa chácara, numa fazenda, existia um galinheiro muito bonito. E lá tinham 2 galos, um branco e um vermelho. Eu já contei isso aqui? Não sei se eu já contei. Já contei? Não? Não? É que o coitado Vladimir, quando falta na quarta eu estou, quando falta na terça eu estou, na quinta eu estou, então ele já deve ter ouvido essa daqui. Mas para vocês não contei ainda? Não. Então é o seguinte, então nessa chácara tinha um galinheiro muito bonito, né? E 2 galos brigavam para comandar esse galinheiro, um vermelhinho e um branquinho. E eles estavam sempre discutindo, por quê, né? O lugar era bonito, né? Eles queriam mandar, aquela coisa do orgulho, eu mando mais, eu quero mais, eu posso mais. Tinha as galinhas lindas também, mas todo o terreiro e tudo mais. Eles disputavam. Até que um dia, de tanto discutirem e brigando, né, entraram as vias de fato. E realmente partiram para a briga, né, como se fosse de braço mesmo, né? Deles é de bico e de patas. E foram abrir. E aí o galo vermelhinho levou a melhor, né? O galo branquinho, coitadinho, apanhou, saiu para o seu cantinho, cabecinha baixa e tal. E o galo vermelhinho, né? Todo peito inchado, né? Todo contente, falando, agora esse galinheiro é todo meu. Subiu lá num poleiro alto, assim, e cantou muito forte, com o peito cheio, né? Comemorando a sua vitória, com muito orgulho. Ele estava lá em cima, lá no alto passava uma águia. E aquele canto dele tão forte, tão grande, chamou a atenção da águia. Quando ele olhou, falou, oh, tem um galo ali, não prestando atenção, olhando ali, tão concentrado. Ele desceu, puf, pegou o galo vermelhinho e levou. E aí o galo branco voltou e se tornou o senhor do galinheiro. E a moral da história, pessoal? Ele não sabia direito. Desconfiado. Voltou tudo ali. Depois, com muita humildade, com muita simplicidade, chegou, foi chegando, viu, então, olhou em volta, né, cumprimentou todas as galinhas, com muita humildade, falou, olha, tá bom. E a moral da história, aí, começou lá com Era uma Vez, termina com a moral da história, diz, o orgulho, a arrogância, a falta de humildade é o caminho mais curto para a ruína. Eu adoro essas fábulas, pessoal, porque, apesar de serem tão infantis, nos trazem um ensinamento tão profundo. O próprio La Fontaine fala, muitas vezes acontece até morte, como aconteceu desse galo vermelho, mas é para o nosso ensinamento. Tá bom?
Está na hora, pessoal. Então, eu só vou... Deixa eu ver se eu quero falar uma frase hoje. É só uma palavra do Emmanuel. Emmanuel pede por nós ao Pai. Pai amado, estendei sobre nós as vossas mãos compassivas, em tua infinita bondade, para que te possamos perceber, em espírito, na realidade das nossas tarefas, no dia a dia das nossas experiências. Muita paz a todos. Alguma pergunta, colocação? Ninguém? Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pelo incentivo e pelo apoio, viu? Muita paz. Vocês têm alguma relação? Não. Tem, que os nossos alunos de Enaldo também podem fazer perguntas. Então, a gente sempre... É o Lourenço, lá de de São Luís, né? Lourenço. É. Ninguém quer falar nada? Algum comentário? Algum... Ah, lá tem eu não sei o nome dele. Né? Boa noite. Na realidade, existe uma, eu não sei se é humildade, se as pessoas pedirem para que façam a elas o que elas mesmas podem fazer. Porque às vezes as pessoas falam, ora por mim. Todo mundo pode fazer uma oração, mesmo que em pensamento. Então, na minha opinião, isso é uma falsa humildade. Ou pode ser uma grande necessidade. Né? É como a gente não pode entrar naquele... ferir aquele outro pedido de Jesus, que é não julgues para não seres julgados. Então a gente fala, tá bom, a pessoa pediu, me custa alguma coisa? Não, à noite, ou naquela hora, em qualquer momento, faz uma prece por ela e sua consciência fica tranquila, fica em paz. E você não julgou, foi tudo tranquilo. Né? Você foi humilde, você foi caridoso e não questionou. Então, tranquilo. Não, mas aí eu tenho certeza que eu não sou humilde. Seu nome mesmo, né? Moisés. Moisés, com certeza, Moisés. Todos nós aqui temos muito a aprender. Especificamente sobre esses dois conceitos, pessoal. Orgulho e egoísmo. Todos os autores, Kardec nos fala que quando a gente conseguir suplantar essas duas chagas aqui, a Terra vai rapidamente passar de expiações e provas para um mundo de regeneração muito melhor. Esse processo já começou? Já começou. É longo? É longo. Mas se a gente fizer uma análise de tudo que acontece de negativo nesse planeta agora, tem essas duas fontes. Sempre está lá no fundinho essas duas fontes. Então vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa parte. É isso que Jesus nos pede. Obrigado pela ajuda, Moisés. Oi. Só para complementar o que você falou, né? A gente busca sempre o equilíbrio, né? Como você disse, do orgulho bom, da humildade ruim, nunca, em questões até de paixão, depois nunca se anular para outra pessoa. Saber ponderar isso, né? E os melhores ensinamentos estão nos evangelhos. Então a coisa é bíblica mesmo, está na Bíblia. Os ensinamentos de Jesus todos estão lá, né? E nós temos também, inclusive, da doutrina também, que ensinam muito para nós. Né? Então é importante a gente começar a tentar encontrar esse equilíbrio dentro de nós. Que é o que você falou, para o planeta todo melhorar, todos nós temos que buscar esse equilíbrio. O dia que todos nós alcançarmos, aí a hora que a esfera maior achar que é a hora, né? Não vai ser feito esse trabalho da regeneração, e infelizmente aqueles que não quiserem, e aí vai ser por opção deles, né? Eles serão expurgados, não voltarão mais para reencarnar nesse planeta. Né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. O trabalho é individual, né? Cada um tem que fazer o seu, né? E buscar sempre esse equilíbrio. É isso mesmo, Vladimir. E, pessoal, lembrar que nós somos privilegiados.
Nós somos privilegiados que Deus nos está dando essa grande dádiva de conhecer um bocadinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Este momento que nós estamos compartilhando aqui agora, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, os amigos espirituais estão nos ensinando e também aprendendo. Nós estamos recebendo esse presente de Deus. Vamos usá-lo com sabedoria, com humildade, com caridade. Obrigado, pessoal. Agora nós vamos, depois dessa palestra, que somou bastante para nós, é o momento de nós aplicarmos essa palestra com a caridade, com as vibrações. Nosso pensamento indo a todos os lugares, a todas as pessoas que sofrem, a todas as pessoas que necessitam desse nosso pensamento em particular, que todas sejam acolhidas, que todas elevem o pensamento, afirmem o seu pensamento no nosso Criador, aquela criatura que nos fortalece. Que nossas vibrações cheguem a cada um deles como um bálsamo, como um lenitivo, acalmando suas dores, não só do corpo, mas também do espírito. Os que sofrem nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, as criancinhas às vezes abandonadas, que todas elas sintam a presença de Jesus através dessa nossa vibração. Uma vibração feita com muito fervor, com muita fé. Vamos vibrando também pelos nossos dirigentes de todos os países, que eles sejam leais em todas as suas atitudes, em todas as suas resoluções. Uma vibração para todas as casas onde o Evangelho é citado, em todas as casas de oração, não importa qual ela, mas todas têm uma única pessoa, um único ser, que todos almejam sempre servir como exemplo. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, por amigos, por todos aqueles que estão mais em contato direto conosco. Que a paz se faça em seus lares, em seus corações. A uma pessoa mais necessitada, uma vibração em particular, que ela sinta esse nosso pensamento positivo sendo jorrado sobre elas em forma de muito amor, em forma até de cura, através da nossa vibração. Uma vibração por nós mesmos, em particular. Que sejamos sempre receptivos a todas essas bênçãos, a todas essas emanações que vêm do alto. Que cada vez sigamos mais os conselhos do Pai. Que cada vez mais apliquemos a caridade, a fé e a esperança. Sempre com bastante equilíbrio, sempre com bastante determinação. E assim, muito mais fortalecidos, nós vamos podendo regressar aos nossos lares, bem guiados, bem estruturados espiritualmente. Que assim seja, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.
Agora nós vamos passar para outra parte, que são dos passes. Boa noite, obrigada.